Vamos tratar de seleção de ventiladores axiais na área agrícola. Meu nome é Jairo Cardoso, atualmente atuo na área como gerente de marketing, já trabalhei na área de engenharia, qualidade na empresa e venho trazer um pouquinho da minha experiência. Vamos verificar, então, como se faz a seleção de ventiladores no nosso software Vortex. Como vocês podem observar, o Vortex ele é composto de vários quadrantes, várias etapas. Antes de mais nada, é importante salientar que nós temos no canto superior esquerdo a versão que você vai estar usando. Sempre é importante saber qual é a última versão. No momento que você baixa no seu computador, é importante sempre buscar a última versão do software. Inicialmente, vamos começar com os dados operacionais. Os dados operacionais ele é composto da temperatura, pressão atmosférica e altitude. E, obviamente, com base nesses dados acima, nós temos a densidade. Você pode alterar a temperatura, pode alterar a altitude, pode fazer alteração em qualquer ponto do produto. Vamos supor que o nosso ventilador ele vai trabalhar realmente com 20 graus, altitude 0 metros, ou seja, no nível do mar. Obviamente, a densidade é 1,205. Um dado muito importante seria a vazão calculada, a vazão do seu projeto, e a pressão estática, em milímetros por unidade d'água, do seu projeto. Essa pressão estática é a pressão que se dá tanto na aspiração quanto na descarga do ventilador. Você soma as duas. Se você tem 20 milímetros por unidade d'água na aspiração e você tem 20 milímetros por unidade d'água também na descarga, você tem então 40 milímetros por unidade d'água, como exemplo. Mas pode também colocar a pressão estática somente na aspiração ou somente na descarga, se ele for livre na aspiração ou na descarga. Então, é importante sempre somar as duas. Vamos supor que a vazão seja 40 mil metros cúbicos por hora e nós vamos trabalhar com um ventilador que tem um total de 40 milímetros por unidade d'água. A próxima etapa é os dados do ventilador. Se você deixar como todos o tipo de ventilador, na hora que você for selecionar o modelo do ventilador, vai aparecer várias opções. Vamos restringir nesse nosso exemplo aqui, ventilador somente os axiais. Então, no modelo do ventilador, ele restringiu somente aos modelos axiais. Vamos escolher um aqui, que é, por exemplo, os AVRP. AVRP, ele é o AVR de axial, com hélice, e ele possui, o P é um painel. Muito usado esse ventilador, painel, na área agrícola, por exemplo, em secadores. O arranjo, ele pode ser um arranjo 4, que é um motor com a base, ele fixado através da base na estrutura do ventilador, e ele também, ou com flange, que é o 4K, ele fixado, a carcaça do ventilador é com flange, obviamente ele é fixado na estrutura do ventilador. Vamos escolher o arranjo 4. O motor 60 Hz, quanto à polaridade aqui nós podemos deixar livre, porque na verdade ele vai te dar aqui várias rotações, aí você vai escolher, obviamente, a rotação que você vai desejar. E vamos clicar aqui em seleção para selecionar o ventilador que vamos necessitar para essa condição de operação. Então, nesse quadrante inferior esquerdo, o software nos traz as opções que nós temos de ventiladores. Vamos escolher, por exemplo, um tamanho aqui, por exemplo, 1120, que ele vai me dar 1119 RPM, motor de 9,75, perdão, 9,73. Mas eu tive consultando o catálogo da WEG e o motor de 10 CV, no caso, ele me dá uma rotação de 1165, 1165.
Então, eu vou alterar essa rotação para 1165 RPM. Ok? Motor de 6 polos. Então, temos aqui o 1165, o 1120, 1165. Aumentou um pouco a potência, aumentou aqui também um pouquinho a questão da vazão, e a pressão estática aumentou um pouquinho, porque eu aumentei um pouquinho a rotação, né? Pouca coisa, mas a gente mexeu nela. E com isso, o motor já te diz aqui que o motor que está sendo escolhido é um motor de 6 polos. Podemos escolher agora para traçar a curva, ou a curva mais ruído, né? Rotação nós já alteramos, vamos traçar a curva mais o ruído. Então, nós temos aqui a curva mais o ruído, nós temos a curva da pressão estática, a curva da pressão total, temos o rendimento. E aqui ele traz, no seu campo inferior da curva, ele traz todos os dados que nós vimos no canto inferior direito da página anterior, né, da seleção. Agora vamos para uma outra etapa muito importante também, é calcular o nível de potência sonora. Você escolhe a potência sonora na sucção, na descarga ou total. Na sucção, você considera a sucção quando você tem o ventilador livre na descarga. Você escolhe na descarga quando você tem ele livre na sucção. E total quando ele tem livre dos dois lados. Vamos considerar nesse nosso exemplo, para termos até uma questão de segurança, total, condição total, como se fosse livre nos dois lados. Nós sabemos que isso não acontece, né? Nós temos sempre ou na sucção ou na descarga. Mas considerando total, você vai ter a pior situação. Ou seja, o ruído que ele nos daria aqui na fábrica, quando nós vamos fazer o teste da qualidade para verificar questões de amperagens e outras questões mais, né? Ruído e tal. Quanto à escala de atenuação, vamos escolher a escala A, né? Consequentemente, nos dá uma potência sonora no espectro da escala A de 98. A distância em metros da fonte na escala A, eu vou escolher aqui 1 metro. Né? 1 metro, eu vou ter 87 decibéis. Se eu quiser saber a 2 metros qual que vai ser o ruído, eu tenho a 81 decibéis. 3 metros, se eu quiser, ou seja, quanto mais eu vou me afastando, essa pressão sonora ela vai reduzindo, ok? Então, em se tratando de ventilador, seleção, por exemplo, de ventiladores axiais, temos que é assim que nós fazemos a seleção, né? Voltando agora à página anterior, nós temos aqui o AVRP 1120 foi selecionado. O grau selecionou com 16 graus, né? a hélice, classe 1, né? Que é em função da rotação periférica, e aqui está todos os dados de seleção. Importante salientar que SE é serviço e ST standard. Aqui, por exemplo, a pressão estática de serviço, que deu 43,3, ela é igual a pressão estática standard, 46,3. Por quê? Porque nós usamos a condição standard de 20 graus a 0 metros de altitude, ou seja, a densidade de 1,205. Se nós colocássemos qualquer outro dado aqui, seja na altitude ou seja na temperatura, onde houvesse uma alteração da densidade, nós teríamos a condição standard, permaneceria com 20 graus, que standard é 20 graus a 0 metros de altitude, e, consequentemente, a de serviço seria o que estaria sendo selecionado aqui, ou seja, 20 graus ou altitude de 1 metro, 10 metros, e com isso a densidade estaria sendo alterada. Assim como também temos a potência, né, standard, na condição padrão, e a potência de serviço. Ok? Espero ter ajudado. A princípio, é desta forma que é feito a seleção de ventiladores. Por exemplo, usamos nosso exemplo aqui com ventilador axial, né? Podemos pegar qualquer outro modelo, ok?
Aqui nós temos, então, um teste de desempenho de um ventilador AVRP, por exemplo. São ensaios padronizados, nós fizemos também teste de ruído e de vibração, teste de resistência mecânica, e onde a norma aplicável aos testes é a ANCA 210. Aqui eu trago algumas curvas de vazão, pressão e potência, onde o cliente necessita trabalhar com um determinado ponto de operação e o nosso software, o Vortex, ele por si você não consegue selecionar no ponto que se deseja. Por quê? Porque normalmente nós evitamos com que o Vortex forneça dados muito à esquerda da curva, que pode cair numa zona de bombeamento, e informações muito abaixo, né? Ou seja, não selecionamos ventiladores próximo à vazão máxima, né? Pressão quase zero, então tem certas zonas que não é muito aconselhável. Porém, em determinadas situações, o cliente comenta que vai trabalhar realmente num determinado ponto de operação. Nós fizemos vários testes de desempenho com vários graus, tentando buscar a potência necessária, a pressão e também a vazão. Bem, vamos ficando por aqui. Na certeza de ter ajudado, acompanhe as nossas redes sociais e qualquer necessidade, por favor, entre em contato. Forte abraço.